Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Nas últimas vezes que preguei, acho que nos últimos 2 meses, eu falei sobre poder e autoridade e vou continuar o assunto hoje. Para ser honesto, eu estou tentando entender algumas coisas que sinto que o Senhor diz e faz. Sinto que estou vendo algo através de um vidro. Sabe, eu vejo ali as formas, estou tentando descrever o que eu estou vendo. Há muito tempo eu enfatizei o poder, a manifestação do poder, e tenho tido uma convicção em meu coração de que é preciso reaprender o assunto de autoridade. É por isso que eu vou estar falando hoje. Há muitos assuntos paralelos na Bíblia. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem. Intimidade com Deus como amigo e servo. Há muitos assuntos paralelos. Dons do Espírito, frutos do Espírito. Há muitos assuntos paralelos que são juntos, são melhor definidos um pelo outro. São os dois juntos. Não é, me perdoe, não, mas tenho problemas quando as pessoas dizem equilíbrio, porque equilíbrio geralmente significa um lugar entre alegria e depressão. Não estou interessado em equilíbrio. Se equilíbrio for ser apaixonado pela palavra de Deus, ser apaixonado pelo Espírito de Deus, então me chame de equilibrado. Mas isso é o que eu quero ser. Mas normalmente não, essa não é a expressão. E eu me manifesto um pouco. Sinto melhor agora, está tudo bem. O que eu quero falar é, eu preciso revisar. Jesus veio à Terra tendo sido comissionado pelo Pai. Ele veio à Terra com autoridade porque ele veio com a tarefa. Ele especificamente veio para revelar o Pai e veio para destruir as obras do maligno. Essas foram as duas primeiras tarefas. Já fiz uma lista antes de todas as coisas que ele veio para fazer, mas antes de mais nada, sua prioridade máxima foi revelar o Pai. Em segundo lugar, 1 João 3,8, ele veio destruir as obras do maligno. O ponto é que ele veio com a tarefa. Ele veio com a comissão. O Chris definiu isso anos atrás de uma forma que me ajudou. Quando você está em submissão à missão principal, você pode ser comissionado. O comissionamento vem porque aceitamos a tarefa principal e estamos tomando o que Deus valoriza e o que Ele quer fazer. Nosso sim é o que mede o escopo de autoridade em que andamos. Foi-nos dada autoridade para construir. Tentarei descrever isso um pouco melhor em um minuto. O poder em nossa vida traz às pessoas a natureza superior de um mundo invisível. O poder leva as pessoas a um encontro com Deus. Jesus veio à Terra com autoridade, mas não acredito que ele tenha vindo com poder. Como Deus, obviamente, ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Mas ele se restringiu sua vida à forma humana. E, como tal, precisou obter poder da mesma forma que seus seguidores fariam alguns anos depois. Seu poder veio no batismo das águas, quando o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba e permaneceu. Naquele encontro de poder, os céus se abriram e a voz do Pai se fez ouvir. E a cena seguinte, nós o vemos no deserto para ser tentado pelo diabo. E a partir daí, ele continua demonstrando poder. Tudo começou com o batismo na água, que se tornou um batismo no Espírito Santo. O ponto é que, para nós, nossa autoridade vem na comissão. Nosso poder vem no encontro. Jesus modelou algo que pode ser reproduzido, deve ser reproduzido em nossas vidas. O poder em nossa vida, a maneira como ministramos as pessoas, as apresenta a um Deus além da razão. Apresenta as pessoas a um encontro, a uma experiência, às vezes de uma forma muito sutil, às vezes é quase como uma cápsula de ação prolongada. Ela perdura na vida de uma pessoa, atuando cada vez mais profunda, até que haja uma mudança ou transformação. Lembro-me de que algumas semanas atrás, eu estava ali atrás, uma jovem me trouxe uma jovem ateia. E a amiga dela diz, ela tem uma pergunta, ela me perguntou por que Deus criou o mal. E eu simplesmente disse, ele não criou o mal, ele criou o bem, e o mal é só uma distorção do bem. É o que o inimigo tenta fazer para perverter a natureza do que Deus criou.
Ela ficou feliz com a resposta. Eu disse, posso orar por você? E o Espírito de Deus veio sobre ela e ela começou a chorar, porque estava encontrando o poder, a presença do Senhor. E é isso que devemos às pessoas. Devemos às pessoas um encontro com Deus. O poder vem no encontro. A autoridade vem na comissão. Agora, a autoridade tem que ser baseada no centro de toda a autoridade, que é o trono de Deus. O trono de Deus está fundamentado na retidão e na justiça. A retidão e a justiça têm de ser temas para qualquer pessoa que queira aprender a andar em autoridade. A autoridade não é só aprender a repreender um demônio, é para remover obstáculos, o que Deus quer fazer. Autoridade, vejamos a retidão e a justiça. A justiça restaura o que está quebrado, a retidão constrói o que é possível. Você pode construir o que é possível se tiver se dedicado a restaurar o que está quebrado. O Evangelho de Lucas traz uma história contada por Jesus que nos ajuda a entender o conceito do reino e como ele funciona. No Evangelho de Lucas, ele nos conta a história de uma casa que foi limpa e varrida. Ela foi limpa e varrida de todas as coisas ruins que existiam na casa. E uma vez limpa e varrida, ela deveria ser preenchida com as coisas boas, com as coisas certas. Mas nessa história, ela não foi. Como resultado, no lugar vazio, que estava limpo e varrido, o inimigo voltou 7 vezes pior. O diabo procura lugares vazios. É porque a meditação oriental não é boa, ela esvazia sua mente. Se Deus habita em meu louvor, há alguém que quer habitar em minhas reclamações? As palavras são importantes. E nesse assunto do funcionamento da autoridade, decretos, ordens, etc., são as coisas que colocam o resultado da autoridade divina em aplicação nesse lugar quebrado. Isso geralmente ocorre por meio de decreto, confissão, pronunciamento. Nessa casa que é limpa e varrida, se a sociedade, por exemplo, por parte da nossa cidade, nossa igreja, tem coisas ruins acontecendo, nós os ajudamos a lidar com essas coisas erradas, com as coisas quebradas, com problemas, mas não construímos nada do que deveríamos construir por meio do discipulado. Construir a natureza e o caráter. No discipulado de uma cidade, como a educação deve funcionar, como a sociedade, os bairros, deve haver segurança, todo tipo de coisas que constroem um ambiente saudável. Isso deve ser produto do discipulado. Quando a casa está limpa e varrida, ela precisa estar cheia de coisas boas. E é isso que a autoridade faz. E todos aqui que confessaram Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, receberam autoridade para construir. Não estou referindo a construir algo como um hotel ou alguma coisa assim, mas me refiro a construir coisas na vida das pessoas que se ajudem a ter sucesso. Deus nos criou para termos satisfação pelo nosso próprio trabalho. Provérbios 11 nos dá uma série interessante de declarações. E vemos essas declarações, tipo 3 a 4, 5, talvez, declarações sobre generosidade. Se puder imaginar esse parágrafo, é uma declaração sobre generosidade, 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 generosidade. E então diz, abençoado é o homem que planta e vende. Não diz, bem-aventurado o homem que planta e dá aos outros. O texto considera o fazendeiro que plantou ser generoso pelo simples fato de ter usado seu dom para disponibilizar algo à sua comunidade, para torná-la melhor. Agradeço aos proprietários de restaurantes da nossa cidade que contribuem para o bem-estar, para a classe, para a qualidade de vida em nossa cidade por meio de sua criatividade, da sua contribuição. Essa ideia de que se alguém tem lucro, é mal. Ouça, se possuir algo é mal, porque Jesus nos faria dar aos pobres e arruinar a vida deles.
Esse não é o ponto. O ponto é não ser possuído pelas posses. Um dia eu vou atrás disso. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou, mas não hoje. Hoje não. Mas eu quero. Esse texto diz, bem-aventurado o homem que planta e vende. Deus considera sua contribuição para a sociedade. E esse é o ponto que eu estou tentando enfatizar. Sua contribuição para a sociedade como sendo um ato de generosidade. Se você é um corretor de imóveis, você não está vendendo casas, está vendendo lares. Algo para estabelecer uma vida em família, lugares seguros, transformar bairros. Veja, a autoridade é dada com o propósito de transformação. É por isso que trazemos a cura para o que está quebrado, para que possamos construir o que é possível. É a justiça e a retidão, é a combinação dos dois que ilustra a natureza de como a autoridade deve ser expressa. Quando Jesus jejuou por 40 dias, e o diabo veio até ele, em Lucas capítulo 4, está escrito, ele se aproximou e disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. E ele não disse, transforme essa pedra em pão. Ele disse, ordene. Por quê? Porque ordenar é como você usa sua autoridade. A primeira tentação foi para que ele usasse indevidamente sua autoridade para ganho pessoal. A primeira tentação foi para que ele usar indevidamente sua autoridade para ganho pessoal. Sua autoridade não é para você. Veja, a natureza da autoridade é ser capaz de falar em nome daqueles que não têm voz ou pouca voz. Os bebês que não nasceram não têm voz, não têm a voz nesse assunto. Falar em nome deles é fundamental, porque eles não podem. Às vezes, em conflitos raciais, há pessoas que têm pouco ou nenhuma voz. Os pobres geralmente não têm voz. Eu vou lhe dar uma ilustração aqui. Eu quero ser cuidadoso. Não estou dizendo que algo está errado, só estou dizendo que algo está faltando. Se você for um bilionário, terá a atenção dos líderes da cidade que você vive. Não estou dizendo que isso é errado, mas você teria atenção. Infelizmente, os mais pobres não têm a atenção. O que a autoridade faz? A autoridade diz, a justiça é importante para mim, eu vou falar em nome daqueles que não têm voz. O livro de Provérbios diz que há muita riqueza no solo dos pobres, mas a injustiça os mantém longe deles. Muita riqueza no solo dos pobres, mas a injustiça, imagine que eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma família pobre, há uma placa de aço entre mim e o solo. O solo representa um lugar de produtividade e fecundidade. E há essa placa de aço entre mim e o que é possível. E eu não tenho a capacidade de remover essa placa de aço, mas preciso de alguém que saiba como usar a autoridade para lidar com a injustiça. Na verdade, acho que isso é um convite do Senhor. Sabe, a declaração que Jesus fez, vocês sempre terão os pobres, não foi uma declaração que diz, está tudo bem. É uma declaração que diz, sempre haverá dificuldades na vida. E você sempre encontrará pessoas com grandes necessidades. Nunca é para dizer, está tudo bem. Sabemos disso pela vida de Salomão. Salomão não bebia de nenhum copo de prata, porque prata era considerada sem valor. Ele literalmente se acumulava nas ruas. E houve uma época que se diz que o ouro era como pó nas calçadas da cidade. Qual é o ponto? Não há ninguém pobre.
Salomão aprendeu a usar sua autoridade no contexto da sabedoria. Aqui eu quero usar um outro paralelo para ilustrar algo. Já falei várias vezes nos últimos 2 anos sobre esse assunto. O pensamento é que, por exemplo, o centurião vem a Jesus e diz: sou um homem sob autoridade. Por isso, quando digo aos meus subordinados que façam algo, quando lhes ordeno que façam algo, eles fazem. Sua conclusão foi: portanto, Jesus, tudo o que o Senhor precisa fazer é dizer a palavra. O que ele está dizendo? Ele está reconhecendo que Jesus estava em submissão ao Pai. Ele podia reconhecer isso. Ele diz: tudo o que você precisa dizer é dizer a palavra, e meu servo será curado. Jesus diz: vai embora, seu servo está curado. Ele faz o decreto, ele dá a ordem. É a autoridade, ele faz o decreto. Jesus reconheceu a fé desse homem, uma fé extraordinária. Ninguém em Israel tinha esse tipo de fé. Ele viu isso por causa do seu entendimento. E, no entanto, a ênfase que tentei dar é perceber que a fé não vem da mente, vem do coração. A fé é sempre o resultado da rendição, não do esforço, não do gênio ou da proeza intelectual. A ilustração é a seguinte: a mente renovada se torna, então, como as margens de um rio para a fé fluir. Ela cria um contexto para a fé. Elas trabalham em conjunto. 2 lados da mesma moeda. Mente renovada, coração entregue à fé. Tudo bem? Essa mesma ilustração, metáfora, que gosto de usar nessa história, é que a autoridade deve fluir pelas margens de um rio criado pela sabedoria. A sabedoria cria o contexto para que a autoridade flua de forma eficaz. E isso ocorreu por toda a vida de Salomão. Bem, a parte boa de sua vida. Ele caiu de cabeça no final. Ele parou de ler seus próprios materiais. Foi isso que aconteceu. Mas eu quero que olhe comigo, por favor. 1 Reis, capítulo 3. Eu leio Provérbios todos os dias. E há algo que me deparo com isso repetidamente. E é como a sabedoria ataca a injustiça e estabelece a justiça. Elas são fundamentais para o tema da Bíblia. São tão fundamentais. Tudo que eu estou tentando fazer hoje é reforçar o conceito da autoridade, que cada pessoa aqui tem autoridade para fazer diferença no mundo ao seu redor. Não abordar as questões que estão quebradas. Usar sua voz para quem não tem voz, mas no contexto de sabedoria, ser capaz de construir algo no discipulado na vida de outra pessoa. Nessa história que vamos ler, há 2 prostitutas que moram na mesma casa. Ambas são grávidas, as 2 têm filhos, com 3 dias de diferença. A primeira tem um filho, 3 dias depois, a segunda tem um filho. Não sei quanto tempo depois, mas em algum momento, nos primeiros dias de seus filhos, uma delas rola sobre a criança no meio da noite e a mata. Ela vai até a outra mulher, que mora na mesma casa, vai até o berço, coloca o filho morto no berço dela e pega o filho vivo para si. Bem, obviamente, a mulher se opõe diante de Salomão. E Salomão diz no versículo 23, 1 Reis 3, versículo 23. Então disse o rei, diz que esse é o meu filho vivo, e o teu filho é o morto. E essa outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Disse mais o rei, traz-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei, dividi em 2 partes o menino vivo e dei metade a cada uma. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, senhor meu, dá-lhe a ela o menino, por uma forma nenhuma o mate. Porém a outra disse,
nem meu nem teu seja dividido. E então o rei respondeu: dê a primeira o menino vivo, e não o mateis, porque ela é a mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Sabedoria para fazer justiça. Hesito em ler histórias como essa sobre uma figura tão grande e significante do Velho Testamento, porque é difícil para muitos de nós nos compararmos. Mas a autoridade que você tem é maior do que a dele. E o poder que habita em você é maior do que ele experimentou. Jesus depositou essa graça naqueles que o seguem, naqueles que dizem sim. Ele depositou essa graça para que possamos fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Fazer a diferença, curando o que está quebrado e construindo o que é possível. A outra passagem interessante, se quiser me acompanhar, em Lucas capítulo 9. Estou descobrindo que esse tema está em toda a Bíblia. Sabe, quando o Senhor começa a lhe mostrar coisas, parece que está em todas as páginas. Essa é a minha experiência nos últimos dias. O versículo 51 nos diz que os discípulos estavam passando por Samaria e os samaritanos se recusaram a recebê-los. E Tiago e João ficaram bastante aborrecidos. Versículo 54. Quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Sabe como é? Se você vai fazer algo errado, é melhor ter um versículo. Pode dizer, como Elias fez, ajudou a confirmar que isso deve ser o Senhor. Mas Jesus, voltando, o repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Qual que é o ponto? O inimigo, nesse contexto, também está agora atraindo Tiago e João para uma posição que lhes permita usar indevidamente a sua autoridade para a vingança. Jesus disse: eu não vim para destruir, eu vim para edificar, para curar. O ponto é que a compaixão que você tem pelo sofrimento de um amigo, pela vida de uma pessoa, essa compaixão vem do Senhor, para que você possa intervir e, como servo, usar a autoridade em benefício dessa pessoa. Observe a ferramenta que eles queriam usar para destruir a cidade. Era ordenar fogo. Isso é impressionante para mim. Não sei o que eles experimentaram em suas viagens quando eles foram enviados de 2 a 2, que o fizeram pensar que poderiam fazer isso. Que poderiam, de fato, se Jesus acenasse a cabeça e dissesse, boa ideia, se eles fizessem isso, eles se sentiam que podiam invocar fogo e consumir a cidade inteira, o que é bizarro. Mas eles devem ter visto coisas muito loucas acontecendo em suas viagens. Mas eles queriam usar sua ordem para causar transformação de vida para a morte. Mas Jesus quer que a sua ordem seja usada para trazer da morte para a vida, das cinzas à beleza, restaurar coisas quebradas, onde não há uma canção, traga uma canção. No capítulo 10, após essa história, o versículo 1 diz, depois dessas coisas, o Senhor também escolheu outros 70, o que para mim é muito engraçado. Que depois do pesadelo de ter discípulos querendo fazer todo tipo de coisas estúpidas no capítulo 9, ele pensou, está indo tão bem, vamos chamar mais 70. Obviamente, ele pensa diferente de mim. Estou pensando, esse experimento foi um fracasso total. 2 dos meus homens de maior confiança querem matar a cidade inteira e querem fazer isso em meu nome, para minha glória. Mas Jesus ficou impressionado com a possibilidade e chamou outros 70.
E ele disse, versículo 3, vão, estou te enviando como cordeiros entre lobos, não levem bolsa nem saco de sua viagem, nem sandálias. Esse é o verso-chave. Qualquer casa que você entrar, primeiramente diga paz a essa casa. E se ali houver paz, a paz repousará sobre eles. A realidade de seu senhorio. Eu não entendo isso, eu só sei que há verdade nessa afirmação. A realidade de seu senhorio é liberada por meio de decretos. Aqui, esse grupo de pessoas que queriam invocar fogo, agora tem mais 70. E ele diz, quando entrarem numa casa, digam, declarem, liberem a paz. É o mesmo experimento que Noé fez com a pomba. Ela foi solta e não voltou porque não havia lugar para pousar. Então disse, se não houver sinal de paz, a paz voltará a você. A questão é que a paz é uma pessoa e nós somos mediadores de encontros divinos. Se vivemos em um lugar de submissão e rendição aos propósitos de Deus, Ele usará esses momentos simples para levar as pessoas a essa consciência do amor de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Mas a autoridade vai à raiz do ciclo de perda e morte, das coisas que são injustas. Essa declaração em Provérbios sobre a injustiça que impede os pobres que têm uma abundância me provoca, porque me parece que é um convite para usar a autoridade de forma que ajuda as pessoas a saírem do ciclo da pobreza. O dinheiro não resolve a pobreza. Mas você não pode resolver a pobreza sem ele. Isso também é verdade. É muito mais profundo, é discipulado. Discipular é ensinar e treinar as pessoas no processo de seguir a Cristo e fazer o que Cristo viva em você e através de você. É o processo de espelhar um relacionamento com Cristo para outra pessoa, para que eles possam imitar e copiar. Isso os ajuda a saber como lidar com seus pensamentos, relacionamentos, valores, dinheiro, vida, seus dons, suas habilidades. Todas essas coisas são treinadas no processo de discipulado. É construir de baixo para cima algo que represente o bem. Isso é discipulado. E acredito que todo aqui, há anos que ouvimos a profecia da colheita de 1 bilhão de almas e, pessoalmente, acho que já começou. Eu vi relatos essa semana de que há, em média, 200 mil novos crentes todos os dias. 200 mil novos crentes todos os dias. O que está acontecendo em todo mundo é absolutamente extraordinário. Eu quero participar disso. Eu quero participar disso. Quero que todas as igrejas... Não seria saudável se tudo passasse pela Bethel? Isso não é saudável. Seria como um fisiculturista com um braço grande e todo o resto é feio. Sei que é uma imagem engraçada, mas também estou falando muito, muito sério. Eu quero que todas as casas de fé em nossa cidade sejam cheias pela quantidade de pessoas que estão vindo a Cristo. E que possamos trabalhar juntos, sabe? Para ver as pessoas serem discipuladas e crescerem. Para construir uma vida que vale a pena ser vivida, tornar-se produtivo. A autoridade está no centro disso. Aprender a usar a autoridade no contexto da sabedoria. A sabedoria é a margem do rio onde flui a autoridade, que faz uma maior diferença na sociedade e na cultura. Ela nos ajuda a deixar a casa limpa e varrida, mas depois enchê-la com as coisas adequadas, que por si só já oferecem resistência ao diabo. É imune à influência do maligno. A retidão construída na vida de uma pessoa cria uma imunidade ao demoníaco.
Como já dissemos, se Deus habita em meu louvor, há alguém por aí que quer habitar nas minhas reclamações, procurando palavras para se alimentar, para dar-lhes um motivo legal para vir, matar, roubar e destruir. E não quero deixá-lo paranoico em suas palavras, mas eu gostaria de deixá-lo paranoico. Da melhor maneira possível. Porque eu observo as pessoas que se movem com grande autoridade por meio de um decreto e depois abortam por meio de uma confissão pessoal. Abortam o bebê que foi concebido. A vida e a morte estão no poder da língua, sabemos disso. Acho que uma das razões pela qual que o profético é tão enfatizado na vida de Paulo, quando ele fala sobre a importância dos dons e as prioridades do profético, é porque coisas precisam ser declaradas. Nesse contexto, ele nem mesmo está falando sobre o profeta, ele está falando do crente que profetiza. As coisas precisam ser ditas, mas uma vez declaradas, elas precisam ser protegidas para que não prejudiquemos as próprias coisas que declaramos. O pai de João Batista, sabe, o anjo aparece e diz a ele, vocês terão um filho? E ele diz, como sei que isso vai acontecer? E o anjo diz, você vai ficar em silêncio. É óbvio que você tem a capacidade de estragar tudo. E ele não conseguiu falar por 9 meses. O Senhor está tão determinado a proteger sua obra que ele silencia as pessoas com a influência errada. Diga coisas boas. Seja bom. Diga coisas boas. Diga coisas cheias de fé. As Escrituras dizem que devemos profetizar pela fé. Vamos crer em Deus pelo melhor e profetizar. Acreditar que Ele é o melhor. Ok. Obrigado. Sempre que nos reunimos com tantas pessoas, há sempre uma grande chance de termos pessoas aqui que não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Acho que Deus o preparou e o trouxe até aqui para lhe dar a oportunidade de experimentar a vida, ser perdoado de pecados e ter a vida mudada de dentro para fora. É, sem dúvida, a melhor coisa que poderia acontecer a alguém hoje. É melhor do que ganhar $1 bilhão. Não há nada que se compare a ser trazido à família de Deus, onde possamos a conhecê-lo e amá-lo, e vê-lo nos transformar de dentro para fora. É um grande privilégio. E Jesus está oferecendo isso a todos aqui. A Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não há lucro em perder a sua própria alma. Um presente tão extravagante é literalmente oferecido hoje, como presente. E se alguém aqui diz, Bill, eu não quero sair do prédio, eu não quero sair daqui até que eu saiba o que é ser perdoado, até que eu saiba o que é ser trazido à família de Deus. Então eu quero que levante a mão onde está e dizer, sou eu, e vamos orar por você e vamos comemorar. Temos um grande número de pessoas online, coloque no chat que esse é o seu desejo. E temos pastores online para poder ajudá-lo. Faça isso. Qualquer pessoa que diga, Bill, eu não quero sair até que eu saber o que é nascer de novo, o que é ser perdoado. Levante sua mão rapidamente. Vou presumir que todos aqui então já são crentes. Pode se levantar, por favor?
Se puder ficar em seus lugares por um momento, vai nos ajudar. Eu preciso chegar ali até a porta. Quem está vindo? O Dante está vindo. Deixe-me primeiro orar por você. Quero fazer uma oração simples sobre a autoridade. Vamos estender as mãos em um ato profético de receber. Pai, peço nesse momento, no maravilhoso nome de Jesus, que aquilo que vemos através de um espelho, como formas e sombras, se torne cada vez mais claro, à medida que nos entregamos para levar a cura a uma cidade, a um indivíduo, a uma nação. Ajude-nos a andar em autoridade, sem mácula, inteiramente para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.